sábado. Ele foi para o UPA, estava mal, foi tratado, medicado, voltou para casa, mas agora retornou de novo para lá. E a gente não sabe o que é, mas nós estamos aí nesse período aí desse vírus, e muita gente aí que está no grupo de risco, então tem que tomar cuidado. Então esteja orando pela vida do pastor Derli. Nós vamos ler a palavra agora, vamos fazer uma oração. Então quero convidar você, que trouxe a sua Bíblia, vou abrir um texto da palavra, Evangelho de Lucas, versículo 15 e 21. Evangelho de Lucas, quatro, vou ler o versículo 14, que é o anterior, aí nós vamos até o versículo 21. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Até aí tá bom. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos a Ti, ó Pai, pela bondade, pela graça, pela compaixão e misericórdia que tem se manifestado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, pela proteção. Obrigado, Deus, por nos amar, por nos escolher. Obrigado, Deus, por esse momento a qual nós estamos neste local, ó Deus, para compreender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. É Ele, Deus, que ilumina o nosso passo. É Ele, Deus, que nos direciona. É Ele, Deus, que nos dá sabedoria. Ó Senhor, neste momento, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas, acreditando, Senhor, nesta palavra, no poder do Teu Evangelho. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti agora, de forma especial, ó Pai, a vida do pastor Derli, ó Pai, que foi para o UPA, Deus. Ó Deus, Tu está no controle de todas as situações, de todas as coisas. Acreditamos, ó Pai, que Tu és o Deus do milagre, que Tu és o Deus da cura, e nós profetizamos, ó Pai, neste momento, sobre a vida do pastor Derli, a cura, a restauração.
Ó Deus, nós profetizamos, ó Pai, que toda enfermidade caia por terra pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, visita ele, onde ele está, ó Pai, envia o teu Espírito, ó Pai, para estar trazendo liberdade, para estar trazendo restauração, ó Pai, do corpo, restauração física, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, acreditando em Jesus Cristo, porque Ele conquistou por nós e para nós aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra muito poderosa. Eu recentemente tenho lido sobre a vida de um homem, depois, se você tiver oportunidade, George Miller. Quando você lê a vida desses heróis da fé, você descobre que você não tem fé. Quando você lê a vida desses heróis da fé, você descobre que você não é nada. E às vezes, sabe o que acontece? Nós nos acomodamos às pequenas coisas. Sabia disso? Que nós nos acomodamos às pequenas coisas. Nós recebemos de Deus algo, ou quando nós também oferecemos a Deus algo, mas às vezes você oferece coisa pequena e você se acomoda com isso. Eu estava falando com o Renildo essa semana. Falta que faz aí o microfone, hein? Quem sabe, vai chegar lá. Estava falando com o Renildo essa semana, e eu estava lembrando, né? Nós, quando vamos jejuar, aqui na Missão Boas Novas, aqui no Brasil, a gente faz jejum de 6 horas. Você faz jejum de 6 horas, e chega aqui na igreja, e fala assim: Deus, derrama a tua glória. Aí Deus olha para você, pergunta: quanto tempo você tem passado comigo? Quanto tempo você tem passado em oração? Aí, quando muito, fazemos jejum aí de 24 horas. Quando muito. Eu já falei isso aqui, lá na Coreia do Sul, na igreja do David Yong-Shu. O jejum inicial lá é 3 dias. Sabe o que acontece? Nós nos acostumamos com as pequenas coisas. Quando você se acostuma com as pequenas coisas, não apenas receber de Deus as pequenas coisas, mas também dar para Deus as pequenas coisas, aquilo ali, a sua vida se torna uma vida medíocre. Porque você vive daquela mesma forma. Agora, você acha que Deus, presta atenção, você acha que Deus, Ele não tem grandes coisas para fazer na nossa vida? Você acha que Deus não tem grandes coisas para fazer através da vida da igreja? Você olha a Bíblia e você vê aquilo que Deus fez através de homens. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê os grandes heróis da fé. Homens que oram e falam que o sol se detenha enquanto eu não vencer essa batalha. Homens que oram perante a natureza. Homens que oram com autoridade, com poder. Então quando eu olho para isso, eu falo: Deus, quão distante eu estou desta realidade, Senhor.
Quão distante nós estamos da realidade daquilo que Deus quer fazer. Quão distante nós estamos da realidade da palavra de Deus. Você vê os heróis da fé, você vê a lista de heróis da fé em Hebreus 11 é grande. Ano passado nós estudamos na escola bíblica sobre os heróis da fé. Na verdade, demos apenas uma pincelada, muito pouca. E quando você olha para os heróis da fé da nossa atualidade, eu falei de um cara chamado George Miller, que um dia ele estava num navio, indo para um local. Ele chegou para o capitão do navio e falou assim: capitão, eu tenho que chegar em tal local, tal hora. O capitão olhou para ele, riu da cara dele, falou: impossível. Olha o nevoeiro, olha a neblina, nós não vamos chegar lá, impossível. Ele olhou para o capitão e falou: não é impossível, sabe por quê? Porque até hoje, Deus nunca me deixou faltar um compromisso ou chegar atrasado num compromisso. E quem marcou aquele compromisso para mim lá naquele local foi Deus. Então eu vou chegar lá. Ele dobrou o joelho e fez uma oração tão simples: Senhor, se for da tua vontade, dispersa esse nevoeiro, para que eu possa chegar ao local do meu destino, para proclamar a tua palavra. Levantou-se e falou: capitão, pode navegar, porque o nevoeiro já se foi. E quando o capitão abriu a porta, olhou para o tempo estava limpo. Pedro, quando você olha para Pedro subindo, presta atenção, quando você olha para Pedro indo para o templo orar, e ele encontra um aleijado, o que ele faz? Quando nós encontramos aleijado na rua hoje, o que nós fazemos? Nós damos esmola. Por que nós damos esmola? Porque nós não temos o que eles tinham. Quando nós encontramos o aleijado na rua, e se ele falar para nós: ei moço, me dá uma moeda, você abre a carteira e dá. Agora Pedro, mesmo que ele tivesse moeda na carteira, ele sabia o que ele tinha, que era o poder de Deus. Pedro está distante de nós 2000 anos. George Miller está distante de nós 200 anos. Quero dizer o seguinte: o mesmo Deus que operou há 2000 anos atrás é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que operou há 2000 anos atrás, através da vida de Pedro, de Paulo, que quando Paulo não podia ir a um determinado local, pegavam-se dele o lenço: ô Paulo, deixa a gente levar pelo menos o lenço, não por idolatria, mas por fé em Deus, naquele homem de Deus que buscava a Deus constantemente, e levava-se o lenço. Chegava lá, expulsava demônios, curava enfermos. Nós não estamos distante das realidades espirituais, porque o mesmo Deus que operou há 2000 anos atrás é o Deus que quer operar hoje através da sua vida. Eu perguntei para você: você acha que Deus não tem grandes coisas para fazer? Tem. Mas por que Ele não faz? Porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Se Deus chegar para você e falar: ei, sai daí agora, vai ali na esquina pregar a palavra para aquele camarada que está ali vendendo a pedra, e aí, o que você faz? Ah, rapaz, se Deus falar para você: entra ali na área verde, vai gritar o nome de Jesus Cristo lá, vai proclamar a liberdade lá, o que nós fazemos? Estava passando esses dias ali na área verde, naquela visita que nós estamos fazendo, e passei na esquina e lembrei quantas vezes nós paramos com a caixa de som ali para anunciar o Evangelho, mas hoje nós estamos em casa enchendo a barriga e comendo. Não vim aqui falar o que você quer ouvir, eu vim falar a palavra de Deus, a realidade divina. Nem é o que eu quero ouvir, porque a palavra de Deus ela corta aqui e aí. Ela é uma espada de dois gumes, ela não deixa ninguém de fora. Quando ela vem para
realmente cortar. Mas onde ela corta, Deus depois derrama o óleo para trazer a cura e a restauração. Que o objetivo de Deus é esse. O mesmo Deus que faz a ferida, diz o profeta, Ele também liga a ferida para cicatrizar. É o mesmo Deus. Não tem diferença. E eu estava lembrando das vezes que nós parávamos ali na esquina com a caixinha de som. Nem é o som que a gente tem hoje. Olha esse som que nós temos. Essa galera toda aí só tem tocador profissional. Na época era eu que tocava. Misericórdia, a massa que cantava. Ih, sangue de Jesus tem poder. Era milagre mesmo. Sabe o que acontece? Nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos. E aí nós achamos que estamos fazendo grandes coisas para Deus. Você acorda de manhã, 6 horas e fala: Deus, vou jejuar até meio-dia. Você acha que está fazendo está se arrebentando o céu. Dobra o joelho, ora 10 minutos. Nossa, hoje eu orei muito. Sabe por quê? Porque nós acostumamos a oferecer para Deus as coisas pequenas. E às vezes nós queremos chegar aqui e pedir a Deus grandes coisas. Como que nós vamos receber grandes coisas de Deus? Nós precisamos fazer grandes coisas para Ele. Para que você possa receber grandes coisas de Deus, você precisa fazer grandes coisas para Ele. Eu lembro do livro do Benny Hinn, quando eu lia, muito tempo atrás, quando ele estava tendo contato com o Espírito Santo. Ele chegava na casa dele, na verdade, estava em casa já, ele acordava por volta de 6, 7 horas da manhã, dobrava o joelho e ficava até meio-dia. Todo dia. E o objetivo dele: Deus, eu quero o Espírito, eu quero o Espírito, eu quero a presença do Espírito, eu quero a Tua glória, eu quero a manifestação da Tua glória, eu quero o Espírito, quero a Tua presença. O objetivo dele era buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus. Então às vezes nós damos algum tempo para Deus, pouco tempo para Deus, vemos ao culto, entramos na igreja 7h30, 9 horas queremos ir embora. Na nossa casa, às vezes, não damos nada para Deus. E aí, nós queremos que Deus faça grandes coisas. Sabe o que acontece? Você lembra do texto que nós lemos? O que Jesus Cristo está fazendo? Ele está dentro de uma sinagoga. A sinagoga é a assembleia. A assembleia é a reunião. A reunião de quem? Dos judeus. Jesus Cristo não entrava apenas em sinagoga, mas também entrava no templo. Porque na época dele existia uma divisão entre fariseus e saduceus. Uns estavam no templo, outros estavam na sinagoga. Então ele não deixava de frequentar, ele frequentava os dois locais. E quando ele vai frequentar essa sinagoga, acontece esse fato inusitado. Ele está dentro de uma reunião de crentes. Você acha que se Jesus Cristo entrar aqui hoje, neste local, o que acontece? Sabe o que acontece? Os judeus, da época de Jesus Cristo, dentro da sinagoga, eles já estavam acostumados com a vida que eles estavam levando, e estavam acostumados à vida que eles levavam para Deus. Então, todo dia, abria-se a Bíblia, sim, mas um mero ritual religioso. Lia-se o profeta, lia-se o Pentateuco, lia-se os Salmos, fazia proclamações, exaltava a Deus de boca, de palavras, falava que Deus era grande, que Deus era santo, tudo mais. Exaltava-se a Deus, lia-se a palavra, orava, oferecia sacrifícios, não na sinagoga, mas no templo, levava-se os sacrifícios para oferecer, matava o seu animal,
aspergiu sangue sobre o pecador, e por aí vai. Todos aqueles que você já conhece. Sabe o que acontece? Nada disso foi suficiente, nada disso tinha poder para transformar vidas. Nada disso tinha poder para mudar vidas. Nada disso, nenhuma dessas práticas que esses homens praticavam tinham, nenhuma dessas atitudes que esses homens tinha poder para salvar ninguém, tinha poder para curar um enfermo ou expulsar um demônio. Porque faltava algo que eles não conseguiam perceber. E aquele algo que faltava naquele dia entrou na sinagoga. O nome dele é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra na sinagoga, Ele está falando para os sacerdotes, está falando para os judeus, está falando para os escribas. Vocês têm muitas coisas aí, mas muitas coisas humanas. Vocês têm muita tradição aí, mas ainda falta-lhe algo. Todos os dias, nós entramos no templo, todos os dias que tem culto, carregamos a nossa Bíblia. Os crentes, eles levam a Bíblia de um lado para o outro. Mas os crentes, eles, talvez é uma coisa, talvez até difícil de compreender, né? Onde você encontra a Bíblia? Na mão dos crentes. Na mão dos crentes você encontra a Bíblia. Mas, se você perguntar, quantos dos crentes estão lendo a Bíblia? Aí o negócio vai ficar estreito. Porque as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas pegam esse objeto aqui e tem ele como apenas um amuleto. E acha que carregar ele de um lado para o outro vai dar sorte, como aquele pé de coelho, como aquela fitinha que aquelas pessoas amarram no braço, achando que vai dar sorte. E os fariseus, eles tinham isso também. Eles tinham a palavra escrita, mas não tinham a palavra viva. Eles tinham a palavra escrita, mas não tinha aquele que é a palavra, que é o Filho, que é o Jesus Cristo, o Logos divino. João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando Jesus entra na sinagoga, encontra eles com as Escrituras, verdadeiramente, mas não encontra eles numa posição digna diante de Deus. Não encontra eles numa posição digna para receber aquilo que Deus queria fazer. Se você ler a história de Israel, e se você ler livros sobre a história de Israel, depois você puder um dia ler um livro chamado História de Israel, de John Braige, faça isso. Mas tem muitos outros. Você verá qual era o objetivo de Deus a respeito da nação de Israel. Era fazer com que a nação se tornasse um povo que testemunhasse o poder de Deus. Quando Deus escolhe Abraão e a sua descendência lá na terra de Ur dos Caldeus, Ele não escolhe ele em vão, mas escolhe ele com um propósito, com um objetivo: fazer com que a nação de Israel se tornasse uma testemunha do poder de Deus. Aí eu pergunto para você, isso aconteceu? A nação como um todo? Não. Apenas em momentos particulares, contextos particulares, pessoas particulares. Então, quando você olha para a nação de Israel, você lembra dos 3 grandes patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. E daí você lembra de José,
E daí você lembra de Moisés, e daí você lembra dos profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, e você conta esses, camarada, a nação é só esses? Não. Seria da mesma forma que você olhasse para a missão Boas Novas e apenas contasse. Vamos contar na missão Boas Novas. Você só conta o bispo, você só me conta, só conta o Renildo, os diáconos, os meninos do louvor, os líderes de célula. E aí? O povo somos nós, a nação somos nós. O povo não é formado apenas por um, mas é formado por todos. Agora você acha que Deus, Ele escolhe pessoas especiais? Não. São as pessoas que se colocam à disposição de Deus para serem usadas por Deus. Então, quanto mais você se colocar à disposição de Deus para ser usado por Deus, mais Deus vai poder agir através da sua vida. Agora também, quanto menos você se fechar, cruzar os seus braços, ficar em casa, não querer saber de nada, não querer saber da obra, não querer saber do Evangelho, não querer saber de Jesus Cristo, da igreja, de nada disso, você vai ser como aquele povo lá, anônimo, sem nome. Que Jesus Cristo chega na sinagoga para poder lembrar a eles. Lembrar o quê? Lembrar aquilo que Deus sempre quis fazer, mas que nenhum deles deram oportunidade para Deus fazer. Jesus Cristo, quando entra na sinagoga, Ele chega para lembrar ao povo, à nação, aos judeus, aos líderes, sobre aquilo que sempre Deus quis operar, mas eles não deram crédito. Por quê? Eles foram viver a sua própria vida. Você nesse mundo tem uma escolha. E a sua escolha é: ou você vive a sua vida plenamente para Deus, ou você pega as suas malas e vai fazer outra coisa. Não dá para você viver a sua vida meio termo. Não dá para você ficar levando aqui uma vida mediana. Hoje eu estou na igreja, amanhã não estou mais. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sou dizimista, depois não sou mais. Hoje eu contribuo, hoje pode contar comigo, amanhã nem liga para mim, porque o meu celular está desligado. Porque Deus, Ele convoca-nos para que nós venhamos viver uma vida plena diante dEle, para que também o poder dEle possa se aperfeiçoar continuamente através das nossas vidas, para que nós venhamos experimentar também aquilo que Deus tem para fazer. E para que nós venhamos experimentar aquilo que Deus tem para fazer, nós precisamos compreender aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos compreender aquilo que Deus quer operar. Então Jesus Cristo, dentro da sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, e ele lê a passagem a qual nós lemos, que eu vou ler mais uma vez para você, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Uma das coisas que aquele grupo daquele local não tinha era o Espírito Santo. E o que fazia grande diferença entre Jesus Cristo e os líderes da sinagoga era que uns líderes tinham posição, os líderes tinham título,
Eles tinham um nome reconhecido na sociedade. Tinha uma tradição a qual eles haviam seguido. Eles tinham vestes, tinham uma boa aparência, uma boa oratória. Tudo o que você pode pensar humanamente falando, eles tinham. Mas lhe faltava uma coisa. Faltava ali o Espírito. E quando Jesus ele entra na sinagoga, a primeira coisa que ele vai dizer, baseado no profeta Isaías, porque o profeta Isaías havia falado esta palavra há 700 anos atrás. E a Bíblia, ela também tem a sua interpretação histórica, mas também a sua interpretação profética. Porque há 700 anos atrás, quando o profeta Isaías deixou escrito essas palavras, ele deixou escrito essas palavras para que essas palavras também se cumprissem na nação de Israel. Para que essas palavras se cumprissem no meio do povo, para que o povo tivesse a presença de Deus, e a partir da presença de Deus, eles pudessem também, a partir dessa unção, a partir desse poder recebido pelo Espírito, eles pudessem também levar a liberdade aos cativos, levar a vista aos cegos, levar também a liberdade aos oprimidos. Era para eles fazerem isso. Mas 700 anos se passaram. E aquela palavra que Isaías havia deixado escrito, está na sua Bíblia e depois você acha. Isaías tem 66 capítulos, né? Não vale usar a Bíblia referências, tá? Tem que ler. Começa no capítulo 1. Aí você lê o livro do profeta. 700 anos atrás, o profeta havia dito aquela palavra, e aquela palavra ainda não tinha se cumprido. E quando Jesus entra na sinagoga e abre aquele texto, ele torna aquilo que é escrito, as escrituras, a palavra, ele torna aquela palavra escrita em palavra viva. Ele pega aquilo que está na palavra, que está na escritura, e torna aquela palavra em uma palavra viva. E ele chama aquela palavra para o compromisso com ele. Porque ele olha para o profeta e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele tem a plena consciência da missão que Deus havia colocado sobre os ombros dele. Ele tem a plena confiança, discernimento, conhecimento daquilo que Deus havia dito para ele na eternidade. Então quando ele vem consciente. De forma consciente, ele sabe o que ele tem que fazer. Pergunto para você, você sabe o que você tem que fazer? Ou você está por aí vagando de um lado para o outro? Roda para aqui, roda para ali. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe por que Deus te chamou? Deus ele não deixa ninguém confundido. Se você está confundido é porque você mesmo se confundiu. Não foi Deus que te confundiu. Porque os caminhos do Senhor eles são claros. Quando Deus ele prepara o caminho, ele prepara um caminho certo, direito, correto para você andar. Agora, se você está andando por caminhos tortos, é por causa da sua escolha. E depois você não pode chegar para Deus e falar: Deus me trouxe aqui. Mas olha onde eu estou. Não. Porque se você está sendo guiado por Deus, direcionado por Deus, não importa o momento que você está, não importa a circunstância, Deus ele não te abandona. Se você está sendo guiado por Deus, Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não deixa você esquecido. E Jesus Cristo, Ele sabe disso, porque Ele tem convicção primeiro, de que Ele
tem a presença do Espírito, e que aquela galera que está ali, aquele povo, aqueles líderes, não tem ainda. Então existe uma diferença entre aqueles que meramente vêm ao culto, formalismo religioso, e aqueles que buscam a Deus em verdade e sinceridade. Existe uma diferença enorme entre ser um líder que tenha títulos, que tenha autoridade humana, que tenha honra humana, que seja reconhecido na mídia, nas redes sociais. Existe uma diferença enorme entre esse e aqueles que têm a presença de Deus, aqueles que têm a presença do Espírito. E aí você precisa avaliar o que é mais importante. O que é mais importante para você? Ter um título ou ter o Espírito? Aqueles camaradas, eles tinham muito. Tinham título, tinham tradição, mas eles não tinham poder e autoridade para expulsar um demônio. Não tinham poder e autoridade para curar um enfermo. E aí, vem um Pedro, que não é nada, né? Um pescador, que não tem nome, não é reconhecido, não tem título, porque o apostolado ele vai sendo reconhecido ao longo do tempo, num progresso histórico, que a igreja vai reconhecendo sobre eles. Mas um anônimo, sem nada, mas tinha o poder de Deus. E pelo poder de Deus ele pôde falar aquilo com aquele aleijado na Porta Formosa. Eu não tenho nada, realmente, deste mundo eu não tenho nada, mas eu tenho algo que desceu do céu. Então o que eu tenho eu te dou. O que a igreja precisa? A igreja precisa buscar aquilo que desce do céu. Nós precisamos buscar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque existe uma diferença. Existe uma consequência, melhor dizendo. Existe uma consequência. Consequência entre aqueles que têm a direção de Deus e aqueles que não têm a direção de Deus. Então Jesus Cristo ele está confrontando um grupo que achava que tinha a direção de Deus, mas não tinha. Ele está confrontando um grupo que acreditava na lei de Moisés, mas não vivia baseado no que Moisés havia dito. Porque o próprio Jesus ele falou, olha, Moisés falou de mim. Vocês não perceberam? Lembra quando ele disse que Deus levantaria um profeta maior? A esse vocês devem ouvir. Mas não, a nação de Israel fechou os olhos para isso. Então qual é a consequência entre ter a direção de Deus, entre ter o Espírito de Deus, entre ser ungido por Deus? Porque Jesus ele falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. A unção de Jesus Cristo é o que dava autoridade a Ele. Autoridade para quê? Para fazer o que Ele vai dizer aqui na frente. Olha, me ungiu para quê? Para anunciar as boas novas aos pobres. Me ungiu para proclamar a libertação aos cativos. Ele me ungiu para restaurar a vista dos cegos. Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção. Qual é a consequência de ter ou não ter? Você viu o que eu falei? Anúncio de boas novas aos pobres. Anúncio de boas novas aos pobres. Libertação dos cativos. Aqui, vamos lá, libertação dos cativos, restauração das vistas dos cegos,
libertação também dos oprimidos. E a quinta coisa, anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar boas novas aos pobres, libertar os cativos, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e anunciar, proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que acontece? Quando nós ficamos igual o grupo da sinagoga, nós ficamos ainda presos a essas realidades. Por quê? Se nós estamos igual ao grupo da sinagoga de Jesus Cristo, que era uma reunião, era uma assembleia, era um encontro, mas não tinha a presença de Deus. Então, se não tinha a presença de Deus, o que tinha? Permanecia os pobres. Porque quando não tem a presença de Deus, os pobres continuam pobres. Então, se não tinha a presença de Deus, permaneciam pessoas presas, cativas. Se não tinha a presença de Deus, permaneciam pessoas cegas. Se não tinha a presença de Deus, permaneciam as pessoas oprimidas. Você falar de opressão, né? Nesse mundo que a gente vive aí, opressão é uma coisa que mais as pessoas estão hoje, você não acha? As pessoas hoje estão tão oprimidas que elas sobem a terceira ponte para se suicidar, para dar fim à opressão. Se não tem a presença de Deus, permanece a opressão. Se não tem a presença de Deus, a proclamação do Evangelho, que é o ano aceitável do Senhor, não é cumprida. Então você vê nas igrejas a proclamação de outra coisa, menos do Evangelho. Aí você tem que lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas. Quem já leu Gálatas, o que Paulo diz a respeito do Evangelho? Olha, irmãos, nós anunciamos um Evangelho aí. É o Evangelho de Jesus Cristo. Simples, mas o Evangelho de poder, para a salvação daqueles que creem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, falando aos Gálatas: se eu for aí anunciar outro Evangelho, pode me amaldiçoar. Se algum dos apóstolos forem aí anunciar outro Evangelho, pode amaldiçoar ele também. Se descer um anjo do céu aí para anunciar outro Evangelho, também seja anátema. Por quê? Porque ele sabe da importância do Evangelho. Ele sabe da importância de proclamar a verdade da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a proclamação do Evangelho, ela libera todas essas coisas que nós vivemos aqui anteriormente. A proclamação do Evangelho, ela traz um anúncio de uma boas novas aos pobres, porque o camarada que está pobre, ele está sem perspectiva. Então às vezes você entra dentro da igreja sem perspectiva, sem visão, pensando que tudo acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais solução para o meu problema. Qual é o seu problema? Você entra sem perspectiva. Agora, quando a proclamação do Evangelho vem, ungido pelo Espírito de Deus, então você que entra aqui sem perspectiva, sai daqui renovado pela presença de Deus. Você entra aqui e fala: hoje é o último culto que eu vou participar. Você sobe essa rampa e fala: hoje é o último culto, vou dar a paz do Senhor para todo mundo, dizer adeus e vou embora. E quando termina o culto, você fala: eu nunca mais saio deste lugar. Porque o Evangelho, ele dá para você uma nova perspectiva de vida. Se você é pobre, o Evangelho faz você rico. Você chega aqui, não tenho nada, não tenho nada, e você descobre que você é rico. Não tem nenhuma bicicleta para andar, uma bicicleta velha cai nas correntes aí pela rua. Mas quando você chega aqui, você fala: Deus me deu o maior tesouro que Ele podia me dar. Você vem como pobre, sai daqui como rico,
Por quê? Porque tem a proclamação do Evangelho. Quando você entra neste lugar, talvez você tenha entrado preso. Prisões. Quais são as prisões que estão segurando as pessoas aí, né? São muitas prisões. Muitas prisões. Quantas pessoas não estão presas a um adultério? Casado, mas está preso ao adultério. Quantas pessoas não estão presas a uma prática de fornicação? E sabe o que acontece com a prisão? Lembra que eu falei para você no início aqui? Presta atenção. Quando você acostuma com as pequenas coisas, aquilo se torna normal para você. Quantas pessoas aí não estão presas na pornografia? Uma das coisas que mais aprisiona as pessoas neste mundo são os filmes de Hollywood. Bando de demônios, que tem mais, são legiões de demônios, que prendem as pessoas, seguram, agarram, e aí você se acostuma com aquilo. Sabe por quê? Porque o pecado, quando você vai praticando ele, você vai se acostumando com ele, e depois ele se torna normal na tua vida. E talvez seja esse o motivo, porque quando você vai jejuar, só consegue jejuar 3 horas. Não tem mais força para jejuar. Claro, você está gastando a sua força neste mundo. Então, uma assembleia, presta atenção, uma assembleia, uma sinagoga, uma reunião, sem o Espírito, sem a proclamação do Evangelho, sem a unção que é dada pelo Espírito Santo, as pessoas permanecem presas. As pessoas permanecem presas, entram dentro dessa igreja com a Bíblia na mão, de terno e gravata, mas continuam presas no mundo. Continuam presas aos vícios. Existem muitos vícios, você sabe. E quantas pessoas não estão presas a esses vícios deste mundo? Quantas pessoas que não sobem aqui no altar não estão presas nesses vícios? E os crentes às vezes fecham os olhos. Vamos fechar os olhos para isso. É igual quando o seu filho faz alguma coisa, ou você fecha o olho para aquele pecado e acha que vai resolver o problema do pecado. É o que Davi fez. Fechou o olho, não vamos fechar o olho que o pecado vai passar. O pecado estava corroendo os ossos dele. Salmo 32. Enquanto ele não confessou o pecado estava corroendo a vida dele. Então as pessoas presas, uma reunião sem uma unção, sem o Espírito, as pessoas permanecem presas. Uma reunião sem o Espírito, as pessoas permanecem cegas. Por que Jesus Cristo tem que entrar na sinagoga para dar vista aos cegos? Ele já não estava fazendo isso há milhares de anos atrás? Não. Eles apenas se reuniam, mas entrava o cego e saía cego. Se tem o Evangelho de Deus neste lugar, se tem o poder de Deus neste lugar, o cego entra, pode entrar cego, mas ele sai daqui enxergando. Porque ninguém que tem contato com a glória de Deus consegue ficar nas trevas. Todos aqueles que têm contato com a presença de Deus, com a glória de Deus, esses são iluminados. A glória de Deus resplandece sobre eles e eles voltam a ver. Quando o apóstolo Paulo teve contato com a glória de Deus no caminho de Damasco, primeira coisa que aconteceu com ele, ficou cego. Para mostrar quem é que manda, porque ele achava que mandava muito. Ele mandava nas pessoas: ei, fulano, vai lá matar fulano, ciclano. Agora ele chama alguém: ei, me ajuda aqui, pega na minha mão, porque eu não estou conseguindo enxergar. E vai para a casa de Judas.
E Deus envia Ananias, 3 dias sem comer, 3 dias sem comer, envia Ananias. Ananias chega lá, impõe as mãos sobre ele, ora, as escamas dos olhos caem, porque ali havia o poder de Deus. Ele se levanta e a primeira coisa, vamos batizar esse camarada, e é batizado. Ele não espera, vamos fazer discipulado. Ô Paulo, fazer discipulado com Pedro, 3 meses, 1 ano, depois você vai ser batizado. Não, levantou depois de 3 dias da conversão, batizado. Presta atenção, porque havia o Evangelho, o poder de Deus, a presença de Deus. Agora, onde não há a presença de Deus, as pessoas entram cegas e saem cegas. Quantas igrejas não estão assim? Quantas pessoas não estão assim? Que as pessoas entram cegas e permanecem cegas. Onde não há o Evangelho, as pessoas entram oprimidas e permanecem oprimidas. Onde não há o Evangelho, onde não há o Espírito, onde não há o Espírito de Deus, você ouve de tudo, menos o Evangelho da salvação. Quantas igrejas não trocaram por aí o Evangelho de Jesus Cristo pela tradição, trocaram o Evangelho de Jesus Cristo pela teologia, pelas filosofias humanas. E quando não acontece, quando não tem o Espírito, a situação permanece ruim. Então o que Jesus Cristo vem fazer? Ele vem para mudar a realidade das nossas vidas. E Ele vem para demonstrar e levantar um povo, eu e você. E a partir de agora, a partir de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que estava sobre Ele, Ele envia, porque Ele fala lá na frente. Olha, ficai aqui em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito. E depois Jesus Cristo ressuscitou, andou 40 dias com os discípulos, ensinando, proclamando, libertando. Depois chamou eles ao Monte das Oliveiras. Subiu ao céu, no Monte das Oliveiras, o mesmo local que Ele vai descer. E Ele falou, ficai aqui porque eu vou enviar o Espírito. E depois de 10 dias, no Pentecostes, 10 dias depois da Páscoa, o Espírito é enviado. Os discípulos recebem aquilo que Jesus Cristo recebeu, aquilo que Jesus Cristo tinha desde o princípio. E a partir da unção, eles agora podem fazer aquilo que Jesus Cristo fez. E o que a igreja tem que fazer? Nós precisamos mudar a nossa vida. Quero convidar você a se colocar de pé. Depois de Jesus Cristo ter lido o livro do profeta Isaías, diz o Lucas, que ele fecha, entrega, e todas as pessoas ficam olhando para ele. E a palavra que ele fala é essa: hoje se cumpriu estas escrituras aos vossos ouvidos. Porque Deus é um Deus de promessas, mas é um Deus também que cumpre. Ele não apenas promete, Ele cumpre. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar que Deus venha guiar as nossas vidas. Isso é uma coisa muito ampla, né? Falar isso, deixar que Deus venha guiar a minha vida. Se eu perguntar para cada um aqui, você vai dizer. Se eu perguntar para as pessoas que estão em casa, não, mas Deus guia a minha vida. A igreja precisa buscar mais. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa interceder mais. A igreja precisa fazer mais. Porque a pregação aqui, ela é um meio para Deus salvar vidas. O louvor aqui, ele não é um fim em si mesmo. Ah, Deus me chamou
para cantar ou para tocar. Nada disso tem fim em si mesmo. Deus te chamou para salvar vidas. Deus te chamou para proclamar a verdade do Evangelho. Como você vai fazer isso? Deus te chamou para receber esse mesmo Espírito. E a partir desse Espírito, e se você, que foi chamado por Deus, que foi vocacionado por Deus, que foi ungido por Deus, que todos nós recebemos do mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Então, se nós recebemos do mesmo Espírito que estava sobre Cristo, nós também temos autoridade. Autoridade para proclamar as boas novas aos pobres. Autoridade para proclamar a liberdade a quem está preso. Autoridade para proclamar e curar aqueles que estão cegos. Autoridade para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós temos esse poder nas nossas mãos. E nós precisamos tomar ele. Deus, o que tu queres de mim? O que Deus quer fazer através da tua vida? Lembra, Deus ele sempre faz grandes coisas. Mas ele só faz grandes coisas com aqueles que se têm compromisso também com ele. Quando Josué, melhor dizendo, Moisés, chegou até a terra prometida, 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, chama 12 espias, vai lá ver a terra, vê a terra, chega lá, uma terra boa, frutífera, volta, 2 homens, 3, não sei, carregando um cacho de uva, vem aqueles homens, Moisés pergunta, e aí, e a terra, qual é? Moisés, a terra realmente é boa, a terra é boa, ó, podemos plantar, colocar nossos animais lá para pastar, ó, maravilha. Mas, Moisés, tem uns camaradas ali naquela terra, cara, que tem uns gigantes lá que vai ser difícil, hein? 10 espias, dá para trás, Josué e Caleb levantam a voz e falam, não, presta atenção, existe uma diferença em acreditar naquilo que você vê e acreditar naquilo que Deus te mostrou que vai fazer. Porque quando você olha para aquilo que você vê, você se assusta. E os 10 olharam para os gigantes e se assustaram. Mas Josué e Caleb, eles não olhavam para o gigante, eles olharam para a palavra de Deus lá atrás. A terra é de vocês. Olha aí, a terra é nossa. Olha os campos. Jesus Cristo já dizia, né? Sobre por ignorância. Talvez, ó Deus, por desobediência, rebeldia. Muitas das vezes, seguimos caminhos que não é para seguir. Mas queremos, ó Deus, confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas. Confessar os nossos pecados, acreditando na graça de Jesus Cristo, porque nós estamos aqui por causa dele. Ele nos deu a oportunidade de estar aqui neste local. Ele nos deu a oportunidade de vida que temos hoje. E nós estamos aqui confiando unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Acreditando, Senhor, no poder do Evangelho. E a tua igreja, Deus, como um exército, que precisa se levantar, que precisa, Deus, se colocar diante de ti, que precisa, Deus, se erguer, para anunciar a tua palavra, para proclamar o teu Evangelho. Ó Deus, o Espírito que estava em Cristo, que desceu sobre Cristo no Rio Jordão, que também desceu sobre a igreja, esteja sobre nós, nos direcionando, nos guiando, nos fortalecendo, ó Deus, nos fazendo reconhecer as nossas falhas, ó Deus, trazendo arrependimento, trazendo conversão, ó Deus, esse Espírito, porque é por Ele que nós estamos aqui, Deus. Ó Deus, é pelo Teu Espírito que há liberdade,
é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e nos ressuscitou também. Por Ele nós temos vida. O sopro de Deus que sopra sobre nós, o sopro de Deus que está em nós e que nos impulsiona, nos motiva, nos faz ficar de pé. Ó Deus, que a Tua igreja tenha autoridade, Deus, para anunciar as boas novas, anunciar, ó Pai, as boas novas aos pobres. Quantos pobres, ó Deus, quantas pessoas pobres do nosso meio, e ainda se contentando com a pobreza, Deus. Ó Deus, que nós venhamos ter autoridade para anunciar a liberdade daqueles que estão presos, ó Deus. Ó Deus, nós devemos ter autoridade para anunciar, ó Pai, as boas novas que traz uma nova vida, que dá uma direção, que derruba as escamas dos cegos, que levanta os paralíticos, que cura os enfermos, que expulsa os demônios. Ó Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a liberdade. Pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós proclamamos que onde estiver um cego, caia as escamas agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, onde estiver um enfermo, que ele receba a cura agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, onde estiver um perdido, que ele receba a salvação. Ó Deus, unge a Tua igreja com o espírito de poder, com o espírito de poder, é o que nós pedimos, ó Deus. Ó Deus, nós suplicamos e clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém e amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão em casa, assistindo o culto, que ainda vão assistir. Deus abençoe a família da Missão Boas Novas, que nós estamos descobrindo aí que é uma família grande, que a gente nem imaginava. Nós rodamos aí quase umas 50 casas, ainda falta mais de 50. Deus possa estar nos fortalecendo, fortalecendo a tua vida aí, fortalecendo as nossas vidas, e que o Senhor possa cumprir a palavra dele em nós, amém? Não esqueça, sábado, tá? Sábado nós temos ação social. Doe um alimento, levante, faça alguma coisa, ajude, contribua. De alguma forma você pode fazer. Se você quiser vir nos ajudar também, tá? Pode vir. Você está aí parado, quiser vir nos ajudar, sempre tem serviço, sempre está faltando serviço. Nós estamos igual Jesus Cristo, falando para os discípulos. Jesus falou para os discípulos, a seara aí é grande, mas poucos são ceifeiros. Então orai, rogai ao Senhor da seara. Nós estamos rogando ao Senhor da seara para que Deus possa enviar ceifeiros. E nós somos os ceifeiros que Deus nos chamou. Amém? Vamos estender as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Vão em paz em nome de Jesus.